Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Em Tríade nesta quarta-feira, hoje, dia 24 de janeiro. Olha só, né? De repente o tempo já vai passando, já está passando aí o primeiro mês do ano e o janeiro branco, atenção à saúde mental. Como é que foi para você? Pensou mais sobre isso? Falou mais sobre isso? Se informou mais sobre isso? Então, ainda dá tempo de se informar, de pensar e de investir na sua saúde mental. Bom, o nosso tema de hoje, eu sempre digo que a gente traz temas especiais, com pessoas especiais, para conversar com a gente sobre esses temas. Antes de falar, deixa eu só pedir desculpas aqui. Eu vou fazer tudo o que eu ensino para não fazer e quando eu ensino comunicação. Não justifique nada que você vai errar, mas eu vou justificar. Até porque nós estamos aqui numa região que, quando chega essa época de muita chuva, né, o nosso inverno amazônico, a gente começa a ser visitado pelas tais viroses, né? E é virose de tudo quanto é lado. Então, minha voz ainda está um pouco comprometida. Se você sentir aí que está diferente, não é porque eu estou triste, não, porque eu estou muito feliz de receber aqui um grande amigo, mas é porque eu estou me recuperando dessa virose, tá certo? Bom, e também pedir para você já ir compartilhando com muita gente o vídeo de hoje. Se você se identificar com o tema de hoje, o nosso tema é muito importante, é um tema voltado para a igreja, para a teologia, dentro dessa nossa tríade de temas que a gente trata, de psicologia, de comunicação, de empreendedorismo. Hoje vamos tratar sobre a igreja e sobre o olhar da igreja para a graça de Deus. Então, se você se identificar, manda para muita gente, é um tema muito importante e eu acho que vale a pena você compartilhar com muita gente. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixa para depois, faz isso agora. Mas eu estou aqui com meu amigo Vanderlei Nunes, ele é pastor, teólogo, psicólogo clínico, isso para mim é novidade, eu não sabia que ele era psicólogo, é psicólogo clínico, também é mestre em teologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental e MBA executivo em coaching. Olha só, meu companheiro de muitas vertentes aqui, é cantor, isso eu já sabia. Cantor, compositor, poeta, escritor, apresentador dos programas A Fé em Ação na Rádio Amazônia Viva, às 7h30 da manhã, há muito tempo já, né? Também, e à noite, às 23 horas, apresenta na TVM, canal 16.1, casado com Isa Meire Salles Nunes, pai de Gibran, é isso? Gibran Salles Nunes e Lucas Salles Nunes, atual líder do Ministério Mensagem Restauradora. Meu amigo Vanderlei, prazer recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar de pronto o nosso convite. O prazer é nosso. Já também acompanho você há algum tempo. E me lembro quando nosso amigo lá, o Jorge Costa, né? JC. Ele falava de você e até falava isso na época, isso acho que 2011, 2012. Ele disse, olha, ele está fazendo psicologia, uma coisa assim que ele dizia, né? Sim, sim. E aí nos encontramos aí na vida, nós dois agora como colegas também nessa área, né? Que legal. Então, um prazer muito grande saber que você está aí trabalhando em várias vertentes aí, que tudo isso converge para o bem maior do Evangelho, né? Então, fico contente e honrado de estar aqui com você para a gente conversar a respeito desse tema tão importante, né? Bom, eu tenho como tema aqui a igreja e seu relacionamento com a graça de Deus e a hermenêutica atual. A igreja tem feito uma interpretação condizente com os princípios apostólicos? Essa é uma sugestão de tema que você trouxe. Eu sempre peço para meus convidados sugerindo os temas. Sim. E eu achei assim, de cara logo, é isso aqui, né? Vamos conversar sobre isso aqui. Quando a gente fala da graça de Deus, a gente fala de um dos temas mais importantes da salvação, mais importantes da fé cristã. Sim. E que, por ser um tema tão relevante, tão importante, tem um monte de olhares, de interpretações, de compreensões sobre o tema, e isso acaba, então, lógico, também provocando distorções, provocando Frankensteins aí, sim. Né, muitos remendos. O que é que você me diria aí, como a igreja tem interpretado essa graça hoje? Eu vou entrar aqui por um caminho que eu gosto muito de lembrar um professor que eu tinha lá em Salvador, morei em Salvador 9 anos. Ele era muito engraçado, o nome dele era Paulo. Ele dizia assim, vou começar do começo por uma questão de princípio. Então, como eu gosto sempre de dar os créditos a quem de direito, eu dou para o Paulo aqui essa fala. Então, veja bem,
Porque a igreja evangélica, o movimento protestante, ela começa com uma crise, né, que já tinha durado séculos. Sim. Eu estou aqui falando para você, eu estou chovendo no molhado, né, mas tudo bem. Mas tem gente que precisa ouvir isso. Então, o que acontece? Já tinha vindo muita gente antes, falando de graça de Deus, a igreja numa escuridão tremenda, aí eu falei da Idade Média, né? E aí, de repente, até o John Huss tinha profetizado que viria 100 anos depois de aparecer alguém, e aconteceu, alguém que os líderes, né, o poder instituído da época não pudesse matar, né? Que foi Lutero, porque a reforma ela vinha acontecendo. Sim, aí de forma... veio se organizando. Ele deu aquele grito, né, de liberdade e tudo mais, a coisa ganhou corpo, tanto no sentido religioso, como até mesmo no sentido intelectual com ele, e também político, claro, a gente sabe, e há uma grande crítica em cima disso aí, né? Mas eu quero trazer para esse lado de cá, nosso lado. Então, Lutero é um camarada que ele tinha suas crises, né? E aí ele começa estudioso, além de um homem de alta capacidade, um camarada de um intelecto grandioso, uma inteligência fora de série, ele começa a dizer, mas como é que isso funciona? E aí, inclusive, o bispo dele, que me foge agora o nome, na época do catolicismo, indica que ele já estudava e tudo mais, mas pede para ele de forma mais minuciosa nas cartas de Paulo e aconselha para ele de primeira Romanos. Em Romanos, como ele mesmo diz, ele encontra a liberdade, né? Tanto ele como Calvino, né, dizem que Romanos é o mini-evangelho, né? Sim, é um dos livros mais importantes. Então, o que acontece? E aí ele encontra a graça de Deus, porque ele dizia que quanto mais ele fazia, mais oco ele ficava. Eram jejuns, eram vigílias sem fim, penitências, né? Então, quer dizer, Lutero, quando ele descobre a graça de Deus, ele radicaliza na graça, vamos colocar assim, pelo que estava acontecendo. Só que ele era um camarada, nessa parte ele foi muito bíblico. Então, ele radicaliza nessas questões, né, nessas questões das penitências, do sacrifício. Mas ele continua tendo um evangelho piedoso, né? E aí, com o passar do tempo, que eu quero aqui resumir bastante, com o passar do tempo, isso vai se perdendo. Aí, um dia desse alguém falou para mim e disse assim, nós estamos precisando de uma reforma. Eu digo, não, nós estamos precisando de Atos 3:21, que diz que vai ter uma restauração da palavra. Antes da volta de Cristo tem que ter uma restauração da palavra. Então, a reforma foi boa, mas ela não levou a cabo o que tinha que levar, porque se precisa de uma restauração, de se voltar para a palavra. Então, esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje, e como diria, acho que é o Faustão, mais do que nunca. Mais do que hoje, mais do que nunca. Hoje, mais do que nunca. Nós estamos numa crise muito grande, né? Uma crise muito grande. Quando a gente olha para a igreja hoje, a gente vai ver várias fisionomias, não é? E essas fisionomias têm aquelas que, por interpretação do evangelho, por uma interpretação teológica de seus líderes, fundadores, daqueles que as mantêm, constrói o seu pensamento teológico, filosófico, eclesiológico, e de maneira, ainda que equivocada, mas baseada em cima de uma interpretação. Isso é um lado. Daí também surgem heresias, surgem deformações. Por outro lado, nós temos aqueles que talvez sejam um pouco mais esdrúxulos, digamos assim, que não estão interpretando a Bíblia de forma errada. Eles não estão interpretando uma teologia, eles estão fazendo uma teologia totalmente fantasiosa, totalmente contra todo o fundamento, porque se você pegar mesmo as teologias que se contrapõem, elas têm bases e em algum momento elas conversam, não é? Perfeito. E vai ter os momentos em que elas divergem. Mas quando você olha para aquilo que está acontecendo em nosso tempo, a gente vai ver coisas assim escandalosas que não dá para a gente... A gente olha assim, isso aí é verdade ou é meme? Já não dá mais para a gente realmente ter noção de se aquilo ali é verdade. E são pessoas que muitas vezes
nasceram dentro da igreja ou apareceram dentro da igreja e começaram a construir uma visão sobre o evangelho, sobre a igreja, como um lugar onde elas podem se projetar, podem ganhar muito dinheiro. Sim. Né? E aí eles esquecem teologia, esquecem Bíblia e constroem o seu pensamento religioso. Verdade. Enxergas isso assim, dessa forma? Com certeza. Com certeza. Inclusive, isso é uma das coisas que é o que mais acontece hoje, né? Porque nós vemos isso aí no campo secular, o camarada ele se torna um apresentador de sucesso, ele na próxima eleição ele é no mínimo vereador, né? Sim. Porque eu vejo o seguinte, a igreja, o correto seria a igreja ela influenciar o mundo, né? Mas é o mundo que influencia a igreja. É como alguém já disse, é bonito ver o navio em cima d'água, agora a água dentro do navio é meio complicado, né? E é o que a gente tem visto. Nós estamos vendo todos esses movimentos que nós estamos vendo agora aí, essas questões que o pessoal chama da lacração, né? E a igreja está andando por esse caminho também. Um ou outro, né? E aí, o que é que acontece? Tem a turma que vai para esse lado da lacração e tem outra que quer lacrar já, combatendo de forma muito veemente, mas não é para defender o evangelho. Sim. É para defender ele mesmo. Seus interesses, né? Então isso é complicado e você fica nesse meio. E onde estão aqueles que realmente querem levar apenas o evangelho? Eu quero pregar o evangelho, quero que as vidas sejam salvas, transformadas. Quer dizer, a situação fica tão difícil que qualquer lado que você se manifestar, você não é visto com bons olhos por ninguém mais, né? Um dia desse a situação está tão difícil que o pastor, eu ainda alcancei o tempo que ser pastor é legal, né? Ser pastor hoje em dia é uma coisa, nesse sentido aí, como as pessoas veem, é terrível. Eu estava num shopping desse da vida aí com a minha esposa, e a gente foi pagar o estacionamento, aí estava lá e um senhor lá, com a sua senhorinha lá, me reconheceu, né? Ele olhou para mim e falou para ela, no ouvido dela, o pastor, falou assim, o pastor. Aí ela estava lá olhando uma coisa, quer saber, pastor? Eu tenho raiva de pastor. Aí eu virei para ela assim, cheguei perto, botei a cabeça perto dela e disse, eu também tenho raiva de pastor. Aí quebrou o gelo, ficou tudo bem, entendeu? Então eu tenho raiva não do meu pastorado, Sim. Eu tenho raiva do que o pastorado se transformou. Então esse é que é o problema. Nós estamos num problema muito sério de como é que eu vou abordar isso aqui para eu também não ser visto como alguém que está só querendo lacrar. Você está entendendo? A sinuca de bico que a gente fica numa situação muito... Agora, o que a gente não pode é deixar de falar a palavra. Então, a palavra está dizendo isso aqui, ninguém é dono da verdade, mas cita a palavra e quem tiver bom senso e Deus iluminar vai entender, né? Mas eu entendo a tua dor, né? Porque é a minha dor também, né? A gente fica numa situação, até porque nós temos colegas pastores. Sim. E colegas com pastorado legítimo. Sim. Não é? Mas que às vezes também por uma questão, porque o que acontece frequentemente, o que acontece? Você começa um projeto, uma igreja, né? Deus te chama, você começa um ministério. E a princípio você tem princípios, Sim. Você tem fundamentos, você tem uma boa intenção, você tem um propósito, e aí você começa a construir, você começa a tentar trabalhar, e daqui a pouco você percebe que você pregando o evangelho genuíno, legítimo, dentro realmente dos princípios fundamentais do evangelho, as pessoas de alguma forma parece que elas não estão muito afim. E aí você começa a olhar os modelos que te cercam. E aí você vê modelos falidos no sentido bíblico, mas bem-sucedidos no sentido estrutural, no sentido social. E aí a gente acaba entrando em crise. Sim. Porque você vê uma igreja que começa e de uma hora para outra ela explode, né? E aí você vai ver, ela não explodiu porque ela ganhou muitas almas para Jesus, mas porque houve... mudança de clientes, né? Clientes trocaram, né? E você está lá lutando. Né? E aí você está ali lutando para tentar... juntar 10 pessoas pelo menos. Exatamente. Então, não é fácil, porque o evangelho genuíno, ele não é tão atrativo.
Ele é transformador. Pastor Evaldo, eu tenho muita gente que entra em contato comigo até hoje. Tem gente que, pasme, eu conheço há 10 anos sem conhecer pessoalmente. E que nem se manifesta. Sim. E que até contribui com o nosso ministério, até financeiramente. Mas eu gosto de ti, o que faz. Eu gosto do que tu falas, mas não posso viver o que tu pregas. Entendeu? Eu entendo. Eu tenho amigos pastores, colegas muito maiores do que eu no ministério, e que eles dizem para mim a mesma coisa. De várias denominações, das mais fortes que nós temos no mundo, né? Eu, no meio disso aí, não sou nada, né? Em termos de tamanho de igreja, não sou nada. Mas eles me conhecem, e daqui do Pará, vários deles, e eles vêm conversar comigo. E alguns deles já choraram no meu ombro, dizendo justamente isso. Eu entendo o que você diz, compreendo, passei por isso. Mas se eu fizer isso hoje, eu acabo com a igreja. Né? Então, quer dizer, a pessoa vive uma crise muito grande, e eu sei que ela sofre com isso, porque ela, o pessoal não fala muito hoje, né, em minha verdade, né? Sim. Não, é a verdade dela lá, que é o que está no íntimo, ela não pode viver. Então, eu acho que tem coisas que são inegociáveis, pastor Evaldo. Então, não dá para negociar com certas coisas. E a gente entra naquela situação de não querer ofender, né? Sim. Porque eu acho assim, se você tem um modelo, né, ministerial, e você é meu amigo, e eu não concordo com o teu modelo ministerial, sim, a gente continua amigo. Sim, sim. Né? Continua amigo. Não significa dizer que eu concordo ou não. Sim, sim. E nem significa dizer que o fato de eu não concordar, quem está certo sou eu, quem está errado é você. É verdade, né? É verdade. Agora, que a gente se assusta, se assusta. Não, porque tem coisas que são explicitamente antibíblicas e não tem nem como você... Contemporizar. Não tem como... Tem coisas que não tem como você pegar, porque se faz todo tipo de malabarismo da Bíblia. Sim, né? Mas tem coisas que não dá para fazer malabarismo. É só mesmo empurrar, digo ela, abaixo. Então são essas coisas, porque divergência a gente sempre vai ter. Eu tenho amigos amicíssimos que pensam totalmente diferente de mim, nós somos amigos, né? Então, quer dizer, isso não tem nada a ver. Mas a gente diverge em coisa que vem sendo discutida pela teologia há muito tempo. Coisas sérias. Sim. Não são malabarismos. Sim, o que eu estou falando aqui sim. é de malabarismo, estou falando aqui de disse-me diz, estou falando aqui você abrir um programa de rádio e começar a profetizar para todo mundo e descobrir CPF e uma série de coisas, as pessoas acharem isso maravilhoso e quem lidera isso chegar para você e dizer, não, eu não acredito em nada disso. Mas eu tenho que fazer porque senão... Né? Então, a gente vê isso em vários lugares. Né? Em vários lugares a gente vê isso. Então, quer dizer, a gente tem sempre muita conversa com muita gente aí, sabe que hoje isso tudo aqui tem um poder muito grande. Sim. A rádio, ela tem aplicativo, ela é vista no Brasil todo. Tem gente que me ouve em Miami, tem gente que me ouve em Portugal. Então, você tem tudo quanto é lugar. Pessoas, você nem imagina onde é que isso aqui vai chegar. Você vai colocar isso aqui na internet, você não sabe, não tem a noção de onde chegou. Né? Então, quer dizer... E aí as pessoas vêm e terminam mandando mensagem para você. Poxa, eu gostei disso aqui, mas isso aqui é maravilhoso, tá? Mas é Jesus e o jovem rico, né? Sim. E quando chega na hora de pensar estatisticamente, né? Vamos pensar estatisticamente a igreja. A igreja no Brasil, a igreja evangélica, o movimento evangélico no Brasil se tornou um movimento muito poderoso. Isso pode ser traduzido como avivamento tão prometido para o nosso país? De jeito nenhum. Eu fico com algo que foi dito há alguns anos, e a conclusão que eu cheguei, até conversei com meu amigo Elídio, na época, e a gente tem o mesmo pensamento com relação a isso aí, porque eu disse para ele, eu digo, Elídio, que diziam que quando chegasse agora para os idos de 2020 e pouco, a igreja evangélica seria maior do que a igreja católica. Mas aí a pergunta é, qual igreja evangélica? Qual é a igreja evangélica? É verdade. Então, a igreja dos atos proféticos, a igreja da hiper super graça. Qual é? Que igreja? Né? Porque, de novo, aquela história. Vamos sempre divergir, mas vamos divergir em coisas que têm sentido. Isso é natural. Você só faz turismo
porque você vai procurar um local diferente. Se fosse para ser o local igual ao Belém, você sai de Belém, fica aqui. Então, os divergentes conversam, discutem, tem tal coisa sua que é melhor do que a minha, tem coisa minha que é melhor do que você, e a gente vai trocando e vai crescendo, mas coisas que a Bíblia fala claramente, que são coisas que às vezes eu não sei, você vai me ensinar, vai falar alguma coisa, tipo, eu não sabia disso que o Ivaldo falou e agora eu vou estudar. Isso é algo maravilhoso, né? Que você vê na Bíblia acontecendo. O eunuco está vindo lá e está lendo e está sem entender uma série de coisas e Filipe disse para ele, você entende? Ele não, você não tem quem me explique. Ele explicou e ele saiu contente e foi levar para os outros. Então, isso é uma questão agora. Uma série de coisas desconexas, que não tem harmonia nem com Bíblia. Tem coisa aí que não tem nem... que tem heresia, vamos dizer assim, que elas são inteligentes. E que você respeita. Eu digo para o pessoal hoje, eu digo, olha, fulano é herege. Não é herege, não, ele é doido, porque você vai para os hereges do primeiro e do segundo século, eram caras extraordinários. Entendeu? Você pode discordar do Ário, mas o Ário era um cara fora de série. Então, com um herege desse, você tem que respeitar. Entendeu? Aí o cara está chamando qualquer um de herege. Não, meu irmão. Até a palavra herege tem que ser bem aplicada. Exatamente. Até para construir uma heresia tem que ser capaz. Justamente. Né? Então é isso que nós estamos vendo. Né? Então, isso nós estamos vendo. A crítica não é ter pensamento divergente. De forma nenhuma. É que pensamentos são esses? O que está sendo colocado para o povo? Né? Diz que nós somos ovelhas e nós estamos comendo palha. Infelizmente, e a igreja evangélica, realmente a igreja evangélica, no pensamento, ela é muito pequena. Ela é pequena, é verdade. E ela não tem poder político. A igreja evangélica ela não tem poder político. Pois é, isso é uma outra coisa muito importante, né? Que as pessoas... É muito difícil fazer essa distinção entre a igreja mesmo, né, a igreja de Cristo, e a igreja institucionalizada. Né? Com a igreja de Cristo, você tem que ter muito cuidado, muito zelo, muito afeto por essa igreja para você cuidar dela, porque ela é a igreja de Cristo. Sim. A igreja institucionalizada, eu não sei se essa vai ser a minha heresia de hoje, a igreja institucionalizada seria para mim a ideia de instituição, para cuidar da igreja de Cristo, a igreja de fato. Só que quando eu pego e eu esqueço que essa igreja, que é a igreja de Cristo, ela é a igreja de Cristo e ela vira só a instituição, aí eu começo a perceber, eu começo a ter a ilusão de que eu sou o cabeça dela, de que eu sou o gerente dela, de que eu sou o governante dela. E de que para que eu tenha poder e essa igreja se reproduza, cresça e se torne uma potência, eu preciso de conchavos, de acordos, eu preciso da política, eu preciso... Enfim, aí... Armadilha, né? Armadilha certa e que a maioria cai. E aí ninguém sabe mais, porque você usou numa expressão irônica, de que igreja nós estamos falando. Né? E eu tenho que ter muito cuidado para que eu continue sendo igreja. Exatamente. Né? De Cristo. Né? Porque a gente entra, se a gente não tiver cuidado, a gente... Não, eu acredito que você também, eu não estou aqui para pousar de bacana, sim. Sou melhor, nós estamos fazendo uma reflexão. Lançando o olhar sobre algo que tem acontecido há muito tempo. Né? Nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos a tratar desse assunto tão complexo, né? Mas eu quero entrar com você em um ponto, se você me permitir. À vontade. Que a gente falou da hermenêutica, né? A gente fala aí da hermenêutica, né? Vou tomar um golinho dessa água também. O café que ele serve aqui é uma beleza também, viu, gente? Aqui é coisa boa, né? Aqui é tudo de primeira, graças a Deus. Aí, em coisas simples, quer ver? Quando a gente fala dessa questão hermenêutica da igreja, em coisas simples, nós estamos vendo as pessoas falarem o que a Bíblia não diz. Infelizmente, eu fico pasmo ainda ver gente que, inclusive, fez teologia. A gente vê gente que tem doutorado até em teologia, falando coisas que a Bíblia não diz. E eu vou tocar só em coisas bem simples, que Vamos lá. Que eu passo para, por exemplo, Mateus 6,33, né? Aí as pessoas citam assim, Mateus 6,33. Olha, irmão. Nico.
Vou citar o Nico aqui, que está aqui com a gente boa demais. Já conheci ele de vista, já gostei dele. E aí, eu digo, Nico, você tem que se dedicar mais a Deus, porque Jesus falou que buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aí esquece a justiça, já esqueceu uma parte do versículo. Buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Aí o Nico, às vezes ele é novo na fé, aí ele vai e cita para o outro, aí cita para o outro. Eu digo que isso é herança da caixinha da promessa, lembra? Sim, lembro. Lembro, sim. Texto sem contexto, né? Aí você pega o texto e as pessoas ficam chocadas, porque de vez em quando eu faço isso por aí. Com irmãozinhos que estão iniciando, ou até gente, às vezes, que não é nem tão iniciante assim. Eu digo, gente, bora ver o texto, bora olhar. Por isso que eu pedi a Bíblia aqui para você. Não sei se eu vou dar conta de ler, cada letra pequena aqui. Então ele diz aqui assim, ó. Porque o texto de Mateus 6 começa lá em Mateus 5, a ideia, que é Jesus no Sermão do Monte. Que ali é um sermão para discípulos. Sim. E candidatos a discípulos. Quer me seguir é assim. É assim que você tem que fazer. Né? Aí, ele diz aqui, ó, quando ele começa a falar sobre isso, ele diz aqui, por isso não andeis ansiosos. Não vou ler tudo por causa do... Mas só que ele fala assim, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haver de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto a haver de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então ele vai falar aqui, do versículo 25 até o versículo 33, a base todinha, ele não está falando ninguém ficar rico. Ele está falando em comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. Que todo mundo faz. O que ele vai dizer aqui é que as pessoas da época dele, ele diz os gentios, que no contexto de Jesus aqui, gentio é aquele camarada que não tem Deus. É tanto que no sentido judaico também, que hoje todo mundo é pecador, está em Cristo, mas tudo bem. Depois, mas o judeu, quando queria xingar alguém, chamava de pecador gentio, ou então publicano, porque eles não se consideravam pecadores, porque lá em Salmo 1, versículo 5, diz que o pecador não permanece na congregação do justo. E Paulo vem e diz que quando você está em Cristo, você sai de pecador para justo. Aí o cara escolhe se ele é justo ou pecador. Sim. Aí o cara continua naquele mesmo esquema de Paulo de Mateus 7, de Romanos 7, quando Paulo diz lá no final que ele está fazendo uma expressão de algo que ele, em dois textos de Paulo, só tem esses dois textos, que um em Timóteo e esse aí em Romano, que ele fala da questão de antes de Cristo. Aí ele diz lá, desgraçado homem que sou. Aí o cara, aí todo mundo que vai orar, Senhor, eu sei que sou um desgraçado. Não, meu irmão, você é de Deus, você é da graça de Deus. Na graça. Paulo disse que você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que você foi justificado. Jesus, justiça de Deus, se fez pecado para jogar a justiça deles, imputar sobre você a justiça de Deus sobre você. Aí Paulo vem e diz que você agora, a igreja agora, os que estão em Cristo, são justiça de Deus. Como é que você é pecador se você é justiça de Deus? Aí você então quer dizer que não peca? Peca. Você peca e eu pecamos, nós vamos pecar direto. Até porque eu aprendi com 10 anos de idade, vou já voltar para cá, que eu peco lá, eu aprendi no catolicismo. Eu ia fazer a primeira comunhão com 9 anos, aliás. Nós pecamos, nunca mais esqueci, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Aí estamos fritos, não estamos, não? Eu peco pensando, até sonhando que eu tenho salvação para mim. É isso que Paulo quer dizer, a salvação é em Cristo. Aí o cara quer ser salvo por obras. Mas vamos voltar aqui para essa hermenêutica aqui. Aí Jesus vem e diz assim, cadê, meu Deus? Aí ele vem e vai tratando. Eu vou só tocar os pontos em que ele fala. E quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em sua glória, se vestiu como qualquer dele. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqui no contexto quem não tem Deus, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ele está dizendo, vivem só para comer, beber, vestir, porque não tem esperança. Aí ele diz aqui, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas essas coisas. Ele está falando aqui não é de riqueza, ele está falando de provisão. Sim. Então, quando você pega o texto aqui para pregar prosperidade, está errado.
Mas Deus prospera. Salmo 35, versículo 27, diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. E a prosperidade em todo sentido. Não tem como correr ali, inventar hebraico, não sei o que mais lá. Ali é prosperidade em todos os sentidos. Assim como na carta de João, acho que é a segunda de João, João disse para Gaio: eu desejo a tua prosperidade, assim como bem vai a tua alma. Então ele era um camarada espiritual, um homem de Deus, piedoso, mas ele estava vendo que ele precisava de prosperidade, né? Então, não é pecado prosperar. É pecado amar o dinheiro acima de qualquer coisa, ser avarento. Esse aqui é o pecado. Aí ele diz aqui, terminando. Aí ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas, não são todas as coisas, todas estas, que é o que ele está falando antes, que é comer, beber e vestir. E todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Você está servindo, que era o caso dos discípulos. É tanto que ele dizia: não, ele mandou eles a primeira vez, os 70, ele disse: não levam nada, porque vocês são dignos de chegar lá, comer, beber, dormir. Então ele está falando, ele está tudo contextualizado, mas o cara pega o versículo separado, faz um sermão muito bonito, as pessoas choram, falam em línguas, cai para trás, desmaia, faz tudo. Pois aí, nesse sentido aí, o próprio Lutero, ele diz que pode descer fogo do céu, amigo. Se não for de acordo com o que a palavra diz, aí é complicado, né? Então, mas tem fogo descendo do céu, né? Pior que tem fogo descendo do céu. E eu não discuto essa questão, porque Deus não dá riqueza, melhor dizendo, o diabo não dá riqueza para ninguém, nem cura ninguém, né? Então, a discussão aqui não é essa. A discussão é que, quer queiramos ou não, por mais legais que nós queiramos ser, porque tem gente querendo ser muito legal, eu vou igual não é nem teólogo, é um empresário, que perguntaram para ele: qual é o segredo do sucesso? Ele disse: o segredo do sucesso eu não sei, agora do fracasso eu sei. É querer agradar todo mundo, né? Sim. Então, quer dizer, aí pode ser que eu caia naquele dia, naquela grande história lá de Jesus, que ele vai dizer: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, aquilo, eu não conheço você, ó. Nunca vi falar a respeito de você, então, entendeu? Eu não conheço no sentido bíblico, né? Sentido espiritual, vamos colocar assim, né? Então, porque você andou por outro caminho. Então, a ideia é essa. É que Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo, até onde eu saiba, a vereda é caminho estreito, né? Então, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu costumo dizer que o único que ganhou dinheiro andando para trás foi Michael Jackson. Verdade. A gente, né, o Moonwalker, né? A gente tem que andar para frente. Então, essa é a vereda do justo. No versículo 19, ele vem e diz: mais o ímpio, e eu não vou colocar só o ímpio, se o ímpio não sabe nem no que tropeça, ele está no escuro. Então, se nós estamos na luz, então a gente vamos procurar andar na luz. E quem é da luz deve amar a luz. Porque, Ivaldo, eu lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu me pego rindo e chorando. Tem momentos que eu estou lendo um texto, eu acho tão engraçado aquele ali, que eu começo a sorrir. E tem horas que eu vejo assim, me sinto tão indigno, digo: rapaz, o camarada fez isso, eu não faço nada, né? E aí a gente fica até assim, emocionado e sentindo a dor. Aquilo que em Atos 2, 37, 38 diz: foram compungidos no coração, né? Sim. Então, se o Evangelho não faz isso comigo, que igreja sou eu? É verdade. Aí a gente vai olhar, né? Existe aí um gênero musical, que é o funk ostentação, né? Em que os seus representantes realmente fazem isso, né? Ostentação. Então eles colocam cordões de ouro, anéis grandes de ouro, né? Sempre muito exagerados assim em ouro, que é para ostentar mesmo, como uma espécie de protesto, dizendo: a gente veio da miséria, mas a gente está aqui. Isso aí sem qualquer fundamentação. Sim, sim. É só porque a gente ouve um pouco aqui e ali. Mas parece que eu vejo isso dentro do evangelho também, ou dentro do movimento evangélico. Sim, sim. Né? Alguns pregadores ostentação, né? Que querem ostentar o sucesso do seu ministério baseados nas suas estruturas,
na riqueza que construíram, nas muitas viagens que fazem, né, nos seus ternos Armanis, nas suas, enfim, em toda a sua riqueza. Como se o evangelho ele só fosse evangelho para essas pessoas e ele só é um agente de transformação no sentido socioeconômico. Não importa se a pessoa não teve o seu caráter transformado, não importa se a pessoa continua sendo mentiroso, barganhador, continua enganando os outros. Até porque a gente não ouve testemunho sobre isso, né? Não ouve, claro que não. Isso não tem, repercute nada, né? Não dá, olha, eu era fofoqueiro, não sou mais. Ninguém não ouve testemunho. Não ouve esse tipo de testemunho, né? Então, quer dizer, eu era avarento, não sou mais, né? Então, é complicado. Né? E aí esse evangelho que está sendo pregado aí, eu não vou chamar evangelho porque não é evangelho. Né? Infelizmente, essa mensagem que muitas vezes está sendo pregada e às vezes por pastores muito competentes no sentido da palavra, né? Da oratória, do movimento. Tem gente que é craque, né? Sabe fazer. Gente, né? Que é craque. A gente vai ver muita gente apresentando aí cursos. Hoje em dia, depois que inventaram o GPT, aí agora eu estou com medo, né? Porque os pastores já não oravam, já não estudavam mais a Bíblia para pregar. Porque pegavam um sermão de um, de outro aqui na internet, né? Agora, com o chat GPT, já chega lá, por favor, me mandar uma mensagem sobre o Salmo 23. Aí você... Mas eu vou usar uma velha frase, que eu acho que é dessas TVs aí, que usava muito essa frase, que dizia assim, mais nada supera o talento. E eu vou ser um pouquinho mais... caminhar um pouquinho. Nada supera a vocação. A vocação. Quem Deus chamou. E a presença de Deus, né? Quem Deus chamou, mas é que entra essa questão. Quem Deus chamou, ele ama a palavra. Quem Deus chamou, ele ama a leitura bíblica. Ele ama o conhecimento. Ele não vai querer andar com o cérebro emprestado. Sim. Ele vai querer andar com o seu próprio cérebro. Porque foi Deus que deu para ele. Essas outras coisas são, sim, eu vejo, ferramentas. Mas nada vai substituir o que Deus te deu. Né? Então, por mais que existam essas coisas, mas sempre é o povo de Deus que também ama a palavra. Vai dizer, não, mas estão falando um bocado de coisa, mas o pastor Ivaldo, ele tem uma palavra. É diferente. Quando ele fala, é diferente. E a gente vai procurar, ele não copiou em nada. Se ele tirou do velho e bom evangelho, ou dos pais da igreja. Então, é porque ele estuda. Tem fontes, né? Não fontes... porque ele está copiando de uma teologia barata, de uma coisa que não tem fundamento nenhum, de gente que... porque tem muitos views, tem muitos seguidores, né? Então, é complicado. Eu me lembro, eu estava vendo uma época dessa que eu gosto muito, acho que você já sabe, de música, de história da música, essas coisas, música popular e tudo mais. E eu estava vendo, sempre assisto alguns podcasts também com relação a isso, estava lendo a respeito. Diz que, até aqui no Brasil, e eu vou fazer essa comparação, essa analogia com o Evangelho. Quer dizer, aí o camarada lá, diretor de uma grande gravadora multinacional aí, né? E aí ele disse assim, ele era o entrevistado, ele disse, porque a gente fazia assim, nessa década de 70, 80, por exemplo, nós tínhamos Milton Nascimento, Caetano Veloso, só que essa turma não vendia disco. Mas só que a música deles, vou colocar agora na minha linguagem para ficar mais fácil, ela é a música que fica. Né? Enquanto que nós tínhamos outros cantores, não vou citar nomes, né? Populares ou popularescos, que faziam um sucesso enorme e vendiam 1 milhão de cópias. E só. Enquanto que e alguns deles até permaneceram aí 10, 15 anos, mas depois que eles param, ou deixam de fazer sucesso, ou morrem, o nome deles é esquecido. E o Caetano lá, que a gente sabe que o Caetano vendeu uns milhões de discos, depois que ele também popularizou mais a música dele, mas vai 50 mil discos, 100 mil discos, só que o catálogo dele vai vender até depois da morte dele. 50 anos, 100 anos, vai até mais tempo. Jesus não volta antes, ele continua vendendo para o mundo aí. Hoje nos streams da vida, né? Então, e esses outros não. Eles fizeram muito sucesso lá, mas era uma coisa para o momento, popularesca, fez muito sucesso, mas o Caetano, o Milton Nascimento, o Gilberto Gil,
de Javan da vida, eles estão vindo lá igual tartaruga devagarinho, mas o trabalho deles permanece. Então, esse trabalho, né, para consolo de quem assim faz, esse trabalho que se faz de uma teologia mais pensada, estudada, feita debaixo de temor e tremor e oração, ela pode não ser muito reconhecida, mas Deus está vendo. Deus está lá, né? E tem pessoas que amam a palavra e que vão dizer, eu quero isso aqui. Essa outra aí, ela passa, ela vem e vai, ela vem e vai. Porque essas coisas que nós estamos vendo agora, é claro que tem umas que tem uns sui generis aí que, sabe, que é muita criatividade. Sim. Mas, no geral, 80%, 90% é a mesma coisa, apenas com uma nova roupagem, os mesmos... Tem até nome para colocar nisso aí, mas tudo bem. Então, são as mesmas coisas. É o mesmo... É mais do mesmo. É o mais do mesmo, sempre. Né? Então, é isso que acontece. Então, o que nós vemos, e o que me preocupa, sobretudo, não é só essa coisa toda que se faz, baseado em que se cria isso. E aí eu colocando justamente essas questões, como eu tenho aqui agora Filipenses, né, que nós vemos todo mundo falando. E é por isso que acontece isso aí, porque Filipenses 4, versículo 13, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Então o cara vem assim. A gente ouve pregações. E, infelizmente, a gente ouve pregações de gente grande. Gente que, em termos de popularidade, nós não somos nada diante deles. Né? Então, o camarada tem uma popularidade imensa, às vezes homem, às vezes mulher, não importa. Tem uma popularidade imensa e dispara isso em cima do púlpito, tem 1 milhão de pessoas ou mais que dizem assim, não, é isso. E aí as pessoas se iludem, como se iludem lá no Mateus 6,33. E se frustram, o que é pior. Uma vez eu estava distribuindo panfleto no sinal, que normalmente ia ter um evento, a internet não estava nesse auge, isso é 2013, por aí. Eu estava no sinal ali para lá da Cidade Nova, ali, e o camarada parou e eu fui falar com ele. E aí fui entregar o panfleto para ele, olhou para mim e disse, eu não creio em nada de igreja mais. Porque diziam tanta coisa que não se cumpriu nada em minha vida. Me ensinaram tanta coisa que não tinha nada a ver, que não era. Então eu não quero aí, não deu nem falar com ele, porque o sinal abriu e ele foi embora. Ele nem aceitou o panfleto que eu estava oferecendo para ele. Então, quer dizer, quem é o responsável por isso? Quem é o responsável por isso? Esse aqui é o problema. Porque o maior problema não é o tamanho do teu sucesso, é o tamanho da tua responsabilidade. Então, quer dizer que nós estamos muito preocupados com o sucesso, esquecendo que nós temos uma responsabilidade, conforme Deus diz para Ezequiel 18. O pecador está lá, você tem que dizer para ele que ele está no pecado. Não, mas hoje ninguém diz mais nada. Hoje a história agora é ser psicólogo. Sim. Entendeu? Então, a coisa está tão difícil, Ivaldo, nesse sentido, porque você viu, né, que eu fiz também MBA em coach, né? Sim. Porque o cara procurava psicólogo, aí eu falava, sou psicólogo. Não, mas eu queria era um outro para tratar, eu queria um coach. Eu digo, rapaz, então vou ter que ser coach também, porque... Aí, por exemplo, fiz os dois, porque se o cara correr para lá, eu sou, se ele correr para cá, eu sou, entendeu? Então, quer dizer, porque está desse jeito, é como disse Paulo, me fazer de tudo para todos, para ver se eu faço alguma coisa, ajudar alguém. Só que até isso aí que Paulo fala, de tudo para todos, virou o seguinte, eu baratear... Não importa o que seja. Não importa o que seja esse tudo e todos, entendeu? Mas ali era uma outra coisa, ali era alguém desejoso de salvar, não era de enlamear a alma do cara, é de limpar a alma do camarada. Era um coração apaixonado por ajudar, por salvar as pessoas. É um homem que vem e diz para a igreja de Corinto, eu vos amarei cada vez mais, ainda que cada vez eu seja menos amado por vós. É esse tipo de gente que a gente está precisando, e que nós precisamos ser. E, na verdade, é isso. Quando eu dava aula de teologia, uma vez dei aula de homilética, e que eu misturava homilética com comunicação, sempre foi a minha praia. E eu sempre falava que quando se trata da pregação do evangelho, o pregador, ele precisa, você falou isso aqui ainda há pouco, ele precisa caminhar motivado pelo amor. Então, o pregador ele precisa amar o texto que ele prega,
no caso a palavra de Deus, amar a mensagem, ele precisa amar essa mensagem. Ele precisa amar a fonte dessa mensagem, que é o próprio Deus, porque a mensagem não é dele. Existe uma fonte, existe um nascedouro. A mensagem vem de Deus, então ele precisa amar muito a Deus. Então ele tem que amar a Deus, a mensagem de Deus e amar quem vai ouvir. E essa foi uma oração que eu fiz frequentemente, todas as vezes ainda faço, que eu vou pregar em qualquer lugar. Senhor, faz-me amar o povo que vai me ouvir. Que eu ame essa plateia. Porque se você não ama, você dá jujuba para o povo, quando o povo está precisando de alimento. É verdade. Você dá veneno quando o povo está precisando de antídotos. É verdade. Né? Então, o princípio básico é o amor. E eu acho que, por cumprimento da própria palavra de Deus, de fato o amor tem se esfriado. Os homens, os pregadores, os pastores, os grandes líderes estão amando a sua popularidade, amando ser celebridade, amando as riquezas, esquecendo desse povo que está lá para ouvir, perecendo. E aí é aquilo que nós vemos assim, Salmo 23, né? Tá faltando gente que seja daquele perfil ali. Quando Davi fala, que ali é uma oração, né? Quando Davi vem e diz, tua vara e o teu cajado me consola. A gente sabe que é o mesmo instrumento, é como se fosse um guarda-chuva, né? Então, tá tudo bem, eu te puxo aqui, você vem. Mas quando você é rebelde, quando você quer ir para outro caminho, aí eu viro ela ao contrário, a vara e toma. Dá umas cacetadas. Dá umas cacetadas. E eu acho interessante o texto, porque Davi disse que consola, né? Até as tuas pauladas me consolam, né? Porque tá batendo em mim porque me ama. É pertencimento, né? Tá batendo em mim porque me ama. É tanto que a gente vê isso nos filhos, né? Agora também não tem mais essa questão, mas antigamente quando tinha, e aí o menino era, por exemplo, a mulher ficou solteira e casou com outro. E aí o padrasto quer até dar umas pancadinhas no menino, ele diz, mas você não é meu pai? Quer dizer, aceita apanhar do pai. É essa a questão do Salmo 23. Sim. Eu aceito apanhar do meu pai. Meu pai pode descer a ripa aqui, eu vou aceitar porque é meu pai. Você falou, pertencimento. Né? Então, mas aí o que está acontecendo? Só o cajado que funciona. A vara não funciona. Então, vamos pregar uma correção. Vamos pregar um evangelho que não viva do jeito que vocês quiserem viver, que não tem problema, está tudo bem. Mas, em Hebreus, diz que, Hebreus 13, vai dizer que o pastor, ou leia como você quiser lá, presbítero, líder, na verdade lá no grego está mais como líder, ou dirigente, tem uma responsabilidade. São aqueles como que velam pela tua alma. Então eu velo eu não sou dono de ninguém, mas eu velo pela alma. Então, se Deus te deu um rebanho, não importa se ele tem 1000 membros ou se tem 10. Deus te deu um rebanho, você tem responsabilidade sobre eles. O que eles vão comer e beber é com você. Não tem jeito. Então, pastor Ivaldo, aí entra aqui, até me lembrei aqui que você citou uma coisa muito importante, que é essa coisa de o camarada se achar. Aí Paulo fala para a igreja de Corinto, eu estava me lembrando disso aqui, que era uma igreja que em muitos momentos ela desprezava Paulo. Tinha gente lá no meio que dizia que ele nem era apóstolo era, né? E aí foi para ela que ele disse aquela frase, ainda que amando você mais, seja menos amado. Aí aqui ele diz assim, 1 Coríntios 4:7, ele vem e diz assim, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Tudo que você tem, você recebeu. Me diga uma coisa que você tem que você não recebeu. Desde que você nasce, você está recebendo. Aí eu acho interessante isso que ele diz. E se recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Como se tu fosse o autor, né, de tudo. Então, quer dizer, meu irmão, é isso aqui que a gente tem que estar de olho. E Davi faz aquela oração linda, quando ele não consegue construir o templo, e ele diz, Senhor, quem somos nós para te dar tantas dádivas como essa, que o pessoal veio, todo mundo para... Diz, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos de novo. Então, quer dizer, eu digo sempre, pessoal, Deus é tão gracioso
que ele te dá, ele ainda te dá a oportunidade de devolver um pouquinho para ele. E você ainda acha que está fazendo muito, né? E depois que tu dá, seja o que for, ele ainda te recompensa por aquilo que é ele que está te dando. Entendeu? Tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Então, quer dizer, veja a graciosidade que é, né? Que isso é graça, né? Que nós estamos falando aqui. Isso é nada mais, nada menos do que graça. Então, quando o camarada vem aqui para o Filipenses 4,19, que é outra coisa terrível no meio da igreja, e que aí faz com que as pessoas tenham falsas ilusões. Ah, não, eu posso tudo. Eu posso tudo. Meu irmão, a própria natureza mostra que a gente não pode tudo, que a própria natureza mostra que nós fazemos parte. Ninguém é tudo. Nós tivemos aí os maiores gênios da humanidade, como Leonardo da Vinci, Einstein, mas eles não podiam tudo. E, inclusive, eles foram cerceados pelo tempo. Né? Pessoa, um Einstein hoje, vamos dizer que ele tivesse novinho, uns 50 anos de idade, mas ele tivesse aí, o que ele não teria se desenvolvido com tudo isso aí, mas ele foi parado pelo tempo. Né? Então, mas mesmo eles, que são homens comprovadamente de uma alta criatividade, eles foram parados. Quer dizer, não existe essa onipotência pelo tempo, pelo espaço, pelo intelecto dele. Quer dizer, eles eram destacados, como Paulo diz, para a igreja, que também é um corpo, assim como a sociedade é. Só que a igreja é o corpo de Cristo. Mas é a mesma coisa. A sociedade tem membros, a igreja também tem membros. Por mais destacado que seja o membro, mas ele não é o cérebro é Jesus. Então, vamos dizer que um cara como Einstein fosse um membro muito importante, mas ele está circunscrito a tempo, espaço, a sua própria inteligência também. É grandiosa, mas é limitada. Está acima da média da maioria, mas ela é limitada. Isso para justamente mostrar para a gente que nós pertencemos, mas nós não somos. Verdade. É interessante aí porque aí se destaca muitas vezes nas pregações a potência do homem. Eu posso, né? Sim. Diga, repita, eu posso. Só que a grande beleza aí não é em quem pode. Né? Não é na pessoa que pode. Sim. Eu posso. Mas é naquele que me fortalece. Justamente. Né? A grandeza, a força, o poder, a totalidade do poder, a onipotência, é nele que me fortalece. Né? Então, é debaixo daquilo que ele diz que eu posso e eu não posso. Não é naquilo que eu acho que eu posso, porque se eu tirar essa segunda parte, eu posso todas as coisas, vão dizer, você é um imbecil, você não pode nada, você é um idiota. Mas quando você atribui a Deus, não, eu posso naquilo que Deus me autoriza, me permite, nele, o que ele quiser que eu possa, eu vou poder, mas é ele, não sou eu, é ele. Muito bem. E aí quando a gente olha, inclusive você citou agora o texto, quando a gente olha o contexto mais amplo desse texto, né? Eu quero até ver. Não é conquista não, né? É peia. Eu quero ver porque a primeira leitura deve ser a da época lá. Sim. Né? E para quem foi escrita, a gente sabe que a carta aos Filipenses é uma das cartas das prisões, estava preso, passando por uma situação difícil, esquecido por todo mundo. E a igreja de Filipos, uma igreja pobre, que amou Paulo de forma destacada. Sim, carinhosa, né? Que reconhecia nele um anjo de Deus, né? Reconhecia nele um emissário de Deus. Então, como ele diz, vocês enviaram para mim até para outra igreja, quando eu estava em outro local, vocês não tinham compromisso para me enviar lá, porque lá eles que tinham que me sustentar, e vocês enviaram para mim. E agora, de novo, vocês fazem isso, né? Então, começa aí o negócio, né? Quando ele fala sobre isso. Eu quero ver aqui rapidamente, de novo, o contexto, aqui né? O contexto desse texto, né? Bem aqui ele diz, versículo 10, até o 19 aqui, eu vou tentar ser bem rápido com isso aqui. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente aí. Em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez.
tudo posso naquele que me fortalece. Pronto. Aí uma regra simples, até de português, para entender o texto. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso o quê? Estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Então eu posso passar por toda e qualquer situação, e é uma coisa séria aqui, porque ele não está falando só de passar dificuldade. Não. Ele diz ser honrado, porque eu digo sempre que tem gente que tem um problema, tem vários tipos de problema na igreja, vários tipos de perfis. Tem aquele irmãozinho lá, a gente chama irmãozinho, mas é qualquer um, às vezes é um irmãozão, é irmãozinho da fé, mas é irmãozão no sentido de dinheiro e tudo. Ele está firme enquanto estiver tudo bem com ele. E aí, se der um problema, ele perdeu o dinheiro, ele fica fraco na fé, então se desvia de vez. E tem gente... que é o inverso. Que ele tem que estar na peia o tempo todo. Se ele tiver dinheiro, alguma coisa, ele se desvia. Aí, para esse, é aquele texto lá de Provérbios que diz lá, né, que Senhor, não me dê a pobreza nem a riqueza. Me dá o meu pão cotidiano mesmo, sim, porque... Aí ele te explica, ele é sincero. Ele diz, não me dá riqueza para que eu não esqueça de ti. E nem me dá a pobreza para que eu não roube e venha sujar teu nome. Né? Então, porque Deus é nosso fiador, né? Quando a gente erra por aí, o primeiro nome que cai na boca do povo é o de Jesus, né? Aquele safado lá diz que é de Jesus. Esse Jesus aí eu não quero, não. Verdade. Né? Aí Paulo vem e diz, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por causa de vós. No mundo aí, por causa de vocês. É por isso que eu tenho até vergonha quando perguntam para mim. Eu estou te dizendo, ando por aí. Porque antes eu era protético dentário, que é a minha primeira profissão. Eu dava carteirada. Agora eu digo pro pessoal, qual é a sua profissão? Quando não me conhecem, aí eu digo, eu sou psicólogo. Nas horas vagas eu prego o evangelho. Entendeu? Brincadeira à parte, mas é assim que está o negócio. Infelizmente está assim, né? É assim que está o negócio. É terrível. Agora, Vanderlei, a gente está chegando já no final, né, do nosso tempo. Maravilha, hein? E é rápido que passa, a gente ficaria aqui conversando, batendo papo, né, sobre temas tão preciosos, tão importantes. Mas eu gostaria de avançar para a gente encerrar, falando um pouco da nossa Academia Evangélica de Letras, né, sim, que é um projeto que nasceu no ano passado. Sim. E no início de julho teve a fundação, e no dia 23 de outubro teve a diplomação da primeira parte, né, dos nossos acadêmicos. E você é um dos que foi chamado também para estar ali compondo o quadro desses 72 acadêmicos, compondo uma cadeira. Tive essa graça. Inclusive na diretoria, né? E eu lembro que eu sempre fico pensando assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Mas foi Deus que nos levou até ali, eu creio nisso. Sim, sim. Tanto que a minha é a número 71, né? Eu estou sentando na última cadeira quase. Escorregar, Mas também você, há pouco tempo, a gente ali na diretoria sentiu necessidade de ter mais alguém conosco, e você hoje também. Outra graça, tudo graça. Recebeu uma outra graça, que é fazer parte da diretoria. Estamos trabalhando junto na comunicação dentro da ELPA. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência também, porque você vem trabalhando com comunicação. Sim. Fala um pouco lá do teu programa, quanto tempo você está fazendo na televisão, e vamos divulgar também, né, os teus projetos. Isso. Na televisão, ele é um projeto que ele vem espaçado, né? Ele dá uma paradinha, vem as crises, né? Sim. Mas geralmente na televisão, desde 2012, no rádio, direto. Eu já tinha feito rádio antes, em 2003. Eu tinha feito na rádio da Assembleia de Deus, 2003. Boas Novas, ainda AM, na época, né? Não tinha FM. Eu fiz lá, acho que 1 ano, se não me engano. E aí passou 2003, voltei só 2011, na Amazônia Viva, né? Quando ainda não... A internet não tinha a força que tem hoje. Então, o programa foi muito bem até 2014, em termos de popularidade, foi um programa muito popular, né? Mas eu continuo fazendo. Eu sou um cara meio teimoso também com certas coisas. Eu não digo que é teimoso, é persistente, porque eu digo sempre que há uma diferença entre teimosia, que o teimoso é o cabeça dura, que ele bate lá o tempo todo, e o persistente, ele vê a barreira e vai tentar ultrapassar, às vezes, por outro caminho, né? Então, na rádio, desde 2011...
sem parar. Né? Nunca saímos da rádio, até hoje. E na TV, não, a gente fez de 2012, aí ficamos até 2015, aí deu uma paradinha, e aí passamos pela RBA também, fizemos 6 meses de RBA. Né? Aí depois voltamos para a TV, TVM de novo, 2018 até 2021, e quem parou a gente foi a pandemia. Sim. Né? E aí voltando agora, né? 2020, né? Voltando agora de novo, desde maio do ano passado, nós estamos na TVM, e a ideia é justamente pregar o Evangelho, tentar conscientizar as pessoas e, claro, levar o Evangelho para aquele que não conhece o Evangelho. Né? A salvação em Cristo, que é o ponto comum que todo mundo tem, que a principal coisa é salvar o pecador. Né? Essa é a ideia. Essa é a missão. Essa é a missão. Salvar o pecador. Então, tem sido muito bom. Tem coisas que não tem preço. Né? Na pandemia, pastor Evaldo, teve uma coisa extraordinária que aconteceu. Em 15 dias, 2 pessoas me mandaram testemunho. Elas mandaram de texto porque elas ficaram com vergonha. Todas duas mulheres que iam se suicidar, iam cometer suicídio. Me marcou muito a segunda, porque todas as duas falaram quase a mesma coisa, no sentido de que não queriam nem dizer nome nem nada, porque tinham vergonha, que não queriam que ninguém soubesse. A segunda estava numa crise existencial, tinha depressão, e ela comprou os ansiolíticos e tinha comprado para tomar tudo de uma vez só, 30 cápsulas, se eu não me engano. E ela disse que, eu não me lembro agora se foi rádio ou TV, sei que ela estava no quarto, e a TV, o rádio, estava ligado lá fora. E ela ouviu quando eu disse assim, que às vezes me dá essas coisas assim de falar, eu disse na hora da oração, eu digo, não faça isso! Né? Ela diz assim mesmo, que foi como se viesse um negócio por baixo assim dela, assim, das pernas dela subindo assim. E ela disse, naquela hora eu fiquei livre daquilo ali. E você sabe, como psicólogo você é, sim, que essas coisas só se for mesmo só um milagre, só no campo mesmo de Deus, né? E ela disse que ela mandou a mensagem, disse, eu fiquei livre disso aí, e depois foi um negócio tão chocante para mim, tão tocante, transformador, que eu fiquei morrendo de vergonha, como morrendo de vergonha estou até agora, de ter pensado em fazer isso com um filho pequeno e com uma série de coisas. Então, para mim, se eu não conseguisse mais nada, isso aí já foi uma coisa... Já pagou todo esse tempo de... Salvar uma alma, né? Sim. Salvar a pessoa, a alma, e salvar a pessoa do sofrimento, né? Sim, sim. Com certeza. Na verdade, essa é a nossa missão. Justamente. Né? Então, isso é o que faz valer a pena. Isso é o que faz valer a pena. E quando eu falo, até me emociono. Não, enquanto isso for de verdade o que move o coração da gente, ainda há esperança. Sim, sim. Porque se isso não te emocionar, se isso não te provocar, se não te mobilizar, é porque o ministério já virou profissão, já virou, a tua missão já foi pro beleléu, como diria o pastor Firmino. É verdade. A gente, quando realmente tem uma satisfação maior por alguém que nunca, talvez, nem vá contribuir com o teu ministério, que nunca nem vai chegar próximo de ti, sim, mas te deu um testemunho. Eu, esses dias, lá no recital da Escola de Adoradores, eu ouvi o pai de um aluno que chegou comigo, e estava eu e outro pastor amigo meu, o pastor Nazareno, e ele disse assim, eu jamais esqueço de um dia. Aí ele disse, o senhor sabe qual é? Eu disse, foi uma quarta-feira. Ele disse, foi uma quarta-feira, quando o senhor estava pregando, e ali Deus transformou a minha vida. Isso já tem quase 30 anos. Eita, maravilha, hein? Então, ele disse, ali a minha vida foi transformada. Eu era um beberrão, estava me envolvendo com drogas, e ali Deus mudou a minha vida. Isso há quase 30 anos. Então, é isso, de fato, que faz com que a gente continue mesmo tendo que remar contra a maré. Pastor Evaldo, tem um outro projeto aí que surgiu através de um irmão, o Geraldo. O nome dele é meio... porque ele é do Suriname, né? Aí ele já aportuguesou o nome para poder ficar mais fácil, né? E aí ele me conheceu na época da rádio, 2012, 2013. Passou vários tempos preso, que ele estava preso.
foi tráfico de droga, até entrevistei ele também no meu programa de TV. Vai ao ar ainda essa entrevista com ele. E quando foi agora, a gente de vez em quando mantinha contato, quando foi agora, um dia eu pensando eu tenho que fazer um trabalho, que eu quero fazer um trabalho que faça diferença de verdade. Eu já tinha trabalhado em Salvador quando eu era garotão, em 18 anos, trabalhei com o irmão meu em penitenciária, e esse rapaz, o Geraldo, um senhor na verdade, ele já foi preso e ele estava trabalhando com menores infratores. E aí me veio aquele desejo enorme de entrar em contato com ele. Aí mandei uma mensagem para ele e aí entramos em contato. E aí sabe o que ele me disse? Ele falou assim para mim, meu irmão Vanderlei, essa sua ligação para mim, você se interessando pelo meu trabalho, para a gente fazer um trabalho junto, é resposta de oração. Porque o trabalho tinha parado, ele contou as dificuldades que ele estava tendo, de apoio e tal. Ele disse, e agora veio essa sua fala. Eu digo, então você vem, eu vou te entrevistar no programa. Foi um momento muito especial com ele. E amanhã a gente já foi lá, conversei com a diretora, vou até entrevistar a diretora também lá do local, da casa de custódia. E amanhã nós vamos lá pela primeira vez. Às 14 horas vamos lá fazer a visita, com os menores infratores, começar um trabalho lá. Começa com um trabalho de formiguinha mesmo ali, evangelizando. É como eu falei para os irmãos da igreja, eu digo, esse negócio de evangelizar esses lugares, eu não estou nem espiritualizando nada, estou falando fisicamente mesmo. Você tem que ter fé e coragem. E vá preparado para tudo, porque tudo pode acontecer. Nós temos um Deus que livra, mas tem um Deus que às vezes chama a gente também. Sim, é verdade. Então eu tenho que estar pronto para... Eu tenho que saber o preço que eu posso pagar. Não é brincadeira. Depois, para brincar ou para fazer alguma coisa, o último lugar que eu iria é um local desse. A gente vai porque a gente sente o desejo de fazer algo para abençoar mesmo as vidas. Né? Essa é a questão. E nós estamos aqui para isso. É como disse um pastor amigo meu, que ele disse assim, Deus me deu uma palavra para falar para pastor fulano de tal, ele disse para mim. É um pastor grande que ele conhece. Porque o pastor agora não está mais querendo saber de nada, ele só quer saber de passear. Aí Deus me usou ele falando para mim que ele é pentecostal do Mapa Amarelo. Eu digo que ele é doido, mas ele é gente boa e Deus usa muito ele. Ele disse, eu fui lá com ele, pastor. Ele disse para ele o seguinte, você está pensando o quê? Olha, ele já falou para mim o seguinte, que se você não voltar a fazer algo, ele vai te levar. Aí eu digo, tem gente ainda, pastor, que vai dizer que Deus estava precisando dele, mas Deus não precisa de ninguém, não. Verdade. Precisa de você, né? Aqui. Porque um dos pressupostos de ser Deus é que ele não precisa de nada nem de ninguém. Né? Ele basta a si próprio. Né? Então, faça aqui, que aqui é o lugar de fazer. Lá é para ir para a glória, agora tem que ficar aqui. Lá quem precisa é a gente, né? É isso, pastor. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por aceitar estar aqui, por esse papo especial. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um tema tão importante. A gente, você está, como você falou lá no início, em off ainda, você está o Vanderlei Paz e Amor. Então, a gente foi mais light, dá vontade de falar algumas coisas, sim, mas sim. de fato dizem que canja de galinha e bom senso não faz mal para ninguém, né? Sim, sim. Mas muito obrigado e que Deus abençoe e continue abençoando o teu ministério. Amém. O projeto que você toma conta, a mensagem restaurada. Sim. Lá no 40 Horas, sim, não é isso? Sim. Dá um endereço aí Do também. 40 Horas para o Mundo. Fica ali na rua São Luís, número 53, ali perto da feira do 40 Horas. Pronto. Não é difícil, não. Qualquer coisa, se você quiser, só você entrar em contato conosco, manda um WhatsApp para mim, para o 985011249, 985011249, que eu lhe mando o localizador, o endereço. Pronto. Se você errar é porque você é pior do que eu. Que sou ruim de endereço, muito. Mas eu quero agradecer a você e a sua equipe aqui maravilhosa, né? Me senti muito bem aqui, muito à vontade, inclusive. E com um tratamento desse, uma água abençoada, um cafezinho saboroso aqui, foi tudo de bom. Então tá bom. Café, boa água e papo bom, e Pois dá vontade de parar, né? É verdade. É isso. Gente, então o programa de hoje, você viu um episódio especial e a gente tem primado de verdade para trazer um conteúdo que tenha relevância.
nos mais diversos temas que a gente trata aqui. Nós não estamos aqui para brincar de fazer podcast. A gente está fazendo isso aqui primeiramente como um grande investimento que a gente tem feito, desde a construção desse espaço, desse estúdio. Os investimentos já são mais de 60 programas, 60 episódios que já foram para o ar, e mais de um ano já também. E a gente está cada vez mais aprimorando, e a nossa proposta, de fato, é essa. É levar um conteúdo relevante para que você possa também ter orgulho até de compartilhar. Porque às vezes a gente compartilha meme em grupinhos, brincadeiras, e o pessoal gosta, curte. Mas chegou a hora também de a gente começar a fazer o bem para os outros, compartilhando conteúdos de qualidade que tenham a intenção e a proposta, de fato, de ser esse canal para abençoar a vida das pessoas com informação, com orientação, com conhecimento e, claro, sempre debaixo da graça e da presença de Deus. Tá certo? Fica na paz, então, e até o próximo programa, se Deus quiser.